Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa, que seu dia comece muito abençoado, porque você está procurando saber mais de Cristo. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, Juliana. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado. Que Deus o abençoe grandemente. E mais um dia nós estamos aqui, né? Para juntos aprendermos um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus por sua vida também. E agora, Juliana, vamos nos ajoelhar para convidar Deus, né? Vamos lá. Juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor nos despertou esta manhã e nós ouvimos o teu chamado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem mantido nossa vida até aqui, tem nos dado a oportunidade de salvação mais um dia, Senhor. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça cada vez mais e que possamos estar sempre apegados em tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus amoroso que está sempre nos chamando, sempre nos buscando e que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz sempre e atender ao teu chamado. Nos ajuda a sermos filhos obedientes, sermos filhos fiéis, assim como foram teus filhos no passado, aqueles que te serviram com um coração puro, com um coração íntegro. Queremos fazer parte deste número, Senhor, daqueles fiéis que te honraram e glorificaram o teu nome. Vem estar conosco também, ó Pai, enquanto aqui estivermos neste mundo, que o Senhor possa nos ajudar a sermos testemunhas fiéis tuas. Abençoa cada uma das pessoas que está do outro lado também, junto conosco, aprendendo da tua palavra, da tua vontade para as suas vidas, que o teu Santo Espírito possa tocar em seus corações neste momento, Pai, e que eles possam atender o teu chamado, ouvir a tua voz, para que eles estudem a tua palavra e que ela possa se revelar a eles também. Abençoa este dia, nós não sabemos o que vai ser dele, é desconhecido para nós, mas para ti, Senhor, que sabe todas as coisas, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer e queremos entregar-nos em tuas mãos, hoje e sempre. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso. Amém. Amém. E eu vim fazer um apelo ao seu coração. A escola está precisando de missionários. A escola não, Deus, para passar a mensagem dele avante, para apressar a volta dele. Eu sei que o Espírito Santo toca no seu coração. Ceda a voz do Espírito Santo, ceda a vontade de Deus à sua vida. Vem ser missionário, vem iluminar a vida de outras pessoas também. Cristo te espera, não é não, irmã Elisa? Com certeza. E você sabe, né, Juliana, que a palavra de Deus diz que esse dia da volta de Jesus está muito próximo e por isso nós temos que ter a sua palavra gravada em nosso coração, né? Nosso coração. Temos que ter a palavra de Deus gravada, porque muito em breve nós não teremos mais ela tão livremente como nós temos hoje. Essa liberdade toda que nós temos de ter várias Bíblias, né? Muito acesso que nós temos à palavra de Deus. Muito em breve isso nos vai ser tirado. E por isso nós temos que ter a sua palavra, então, gravada, né? E Deus, através da irmã White, a inspirou e ela nos disse que nós temos esses versos, especificamente esses que nós estamos decorando, né? Para que nós tenhamos essas porções da palavra de Deus em nossos corações. Assim como tinham os valdenses, mas eles tinham muito mais, né, do que nós temos hoje. Eles tinham a Bíblia inteira praticamente, né? E eu particularmente conheço algumas pessoas, uma pessoa especificamente que eu vi, né? Acompanho também um irmão que tem a palavra de Deus assim gravada no coração dele. Eu admiro muito isso e louvo a Deus e tenho certeza que isso vem de Deus, né? E isso nós estamos buscando aqui também na escola. Estamos buscando ter a palavra de Deus em nosso coração, assim como você que está aí do outro lado também, que acompanha a esses estudos, temos a certeza disso também. Vamos lá então, vamos parar de falar tanto e vamos falar do que realmente importa, né? Da palavra de Deus. Vamos ver. Vamos contar? Quer contar aí, Lina? Sim, posso contar. 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém. Louvado seja Deus.
Você viu quantos versos nós estamos aí buscando decorar? Nós ainda aqui, eu particularmente ainda não decorei ele, mas pela graça e pelo poder de Deus, vamos chegar lá. Então tenha certeza que se eu consigo, todos, né, conseguem, né? Se alguém já conseguiu, nós também conseguimos. E são 10 versos, né, Juliana? 10 versos. Para nós são bastante, muitos versos, mas para Deus isso não é nada, né? E Ele nos criou e nos dotou de inteligência, de conhecimento que vem dEle, então nós conseguimos, você também com certeza conseguirá. E louvado seja Deus por isso, e que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus, e que Ele esteja iluminando a sua mente. Nós oramos aqui para que o Espírito Santo esteja com você também. Amém? Amém. Que o Espírito Santo lhe conceda bênçãos e fique com o estudo. Até amanhã. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Bom dia, professora. Bom dia, Joana. Paulinha. Que bom que estamos juntas mais uma vez. Para mim é sempre uma honra passar o estudo com você. Uma dupla, né? Nós somos a dupla. Sim, bom dia para você aí de casa que está junto mais uma vez. O assunto de hoje é um assunto tão bonito, tão bom. As crianças que estão aí já ouviram alguma vez falar da história da menina cativa, da história de Naamã que ficou purificado. A gente vai ver hoje muitos detalhes dessa história tão bonita que eu tenho ficado assim impressionada. Talvez quando a gente é criança, as histórias elas são de um jeito mais superficial, que é para poder entrar na nossa mentezinha de criança. Mas aí a gente cresce e fica adulto. O livro Profetas e Reis traz uma profundidade maior para essas histórias. E a gente estudando a história do povo de Israel, a gente consegue ir encaixando uma história, um rei, guerras, isso, aquilo, e vai montando aquela rede, tudo vai fazendo sentido, porque a palavra de Deus é assim, ela faz muito sentido, ela tem tudo a ver com a nossa vida. E nessas histórias a gente vai ver lições, como isso se aplica à nossa vida hoje, porque senão não tem sentido. Só ler a Bíblia por ler vira história, mas quando a gente lê e aplica, aí se torna influência salvadora. Isso mesmo. E a nossa história de hoje está lá em 2 Reis, não é isso? Capítulo 5. E nós lemos até o capítulo 8. Aqui no capítulo 5, inicia falando sobre Naamã. Eu gostei muito do verso 1, porque trouxe uma descrição de Naamã um tanto curiosa, né? Diz que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Isso já dá um peso, já dá uma importância, né? Naamã não era qualquer pessoa. Era uma pessoa de peso, né? Era uma pessoa importante. E diz que era grande homem diante do seu Senhor. Aí fica mais bonita a história de Naamã, não é isso? Ele era admirado, respeitado pelo seu povo e pelo seu rei. Imagina isso, a ponto de ter conquistado até certa intimidade, uma certa amizade com o rei. Sim, e aqui diz... A minha tradução diz que ele era um herói. Um herói, olha que interessante. Valoroso. E o livro diz que ele era muito respeitado, imagina isso. Então ele tinha conquistado um espaço ali no lugar onde ele vivia. E diz que ele era de muito conceito. Agora dá uma razão um tanto intrigante, né? Porque diz assim, ó, que tudo isso era porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Deus estava dando vitórias pela mão de Naamã e por isso ele estava sendo bem respeitado, bem visto. Mas quem estava por trás da fama todinha de Naamã? O Senhor. Que interessante, né? Não é interessante avaliarmos isso? O Senhor já estava, de alguma maneira, buscando o coração de Naamã. E aqui diz, o texto termina dizendo assim, ó, era ele herói de guerra. Agora traz um porém. Naamã era tudo isso, porém era leproso. Perdeu-se um pouco o brilho, né? Tinha tudo, porém faltava ali algo ainda. E junto com isso era leproso, mas a gente também poderia dizer, porém ainda era pagão. Porque o nome rei da Síria, o nome do rei da Síria, Ben-Hadad, é um nome dado aos monarcas sírios, e esse nome, Hadad, significa que é o deus da chuva, da guerra. Então, ele estava tendo contato com o Deus de Israel,
mas ainda era pagão. E Deus ele vai trabalhar para mudar a história. De leproso não será mais leproso e de pagão também não será mais pagão, que depois a gente vai ver o que é que ele vai reconhecer, né? E no decorrer da história de Naamã, nós vamos ver que a lepra era um dos menores problemas de Naamã. Né? Existia uma lepra mais profunda, Sim. que estava no ser, no coração de Naamã. Mas, seguindo a história, diz que uma menininha, não traz o nome dela, diz aqui, ó, no versinho 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Como é que essa menina foi para lá? Os sírios, né, eles começaram a fazer várias investidas no povo de Israel e numa dessas investidas eles levaram essa menininha. E no verso 3 diz que ela falou assim para a senhora dela. Olha que interessante, ela chegou para a senhora dela e disse assim, ó, ai, quem dera se Naamã, meu senhor, estivesse lá em Israel, que tem um profeta que pode ajudar ele nessa situação. Consegue perceber uma aflição dela em querer ajudar o seu senhor, aquele senhor que tirou ela de sua família, que tirou ela da sua estabilidade, que tirou ela do meio do seu povo, da onde ela podia adorar a Deus, entende? Ela tem uma aflição, uma preocupação por aquele que foi, posso se dizer, aquele que lhe trouxe uma grande ferida, uma grande mágoa. Mas ela não tomou uma posição de dizer assim, que se ferre você, não estou nem aí para ti. Pelo contrário. Ela quis abençoar. Mas por que ela conseguiu tomar essa posição, Paulinha? Eu queria que você falasse pra gente. Por que essa menininha conseguiu tomar uma posição que muitas vezes nós, como adultos, não conseguimos tomar? Olha que lindo o que a religião de Cristo faz na nossa vida. No estudo anterior, a gente viu que o mundo ele necessita de uma manifestação mais profunda do cristianismo. Que a gente não deve ser cisterna rota, não devemos oferecer aos outros água envenenada. E a gente vê na vida dessa criança, porque era uma criança ainda, não sabemos a idade, mas sabemos que era uma menininha nova. E eu penso que não é fácil você estar longe dos seus pais, Joshua. Para ti é um pouco fácil que você está aqui no nosso meio, né? Nós somos pessoas muito amáveis, legais. Mas digamos, Joshua, que alguém te levasse, te arrancasse do meio da sua família e te levasse para uma terra totalmente estranha, gente estranha, povo pagão, não adora o teu Deus, não canta os louvores bonitos que você gosta de cantar, não faz nada que você aprendeu a adorar o Deus verdadeiro. E aí te leva. Você vai ficar feliz lá nos primeiros dias ali, começar a ver aqueles inimigos que te tiraram da terra? Naturalmente não. Mas olha que bonito, aquela menina, ela tinha aprendido sobre o Deus verdadeiro. Aquele Deus que diz assim, ó, ame os seus inimigos. Como que é o resto? E ore até pelos que vos perseguem. Ela aprendeu a amar os inimigos. Ela aprendeu. Os seus pais a ensinaram e a conduta dela mostra o forte testemunho. Eu achei tão lindo, professora, que diz que inconscientemente ela estava cumprindo o propósito que Deus tinha para Israel, que Israel não tinha realizado. E aquela menina, Deus a usou de uma forma linda. Ela mostrou o que Cristo pode fazer num coração. E dentro de um lar onde eram os seus inimigos, naturalmente eram inimigos, tinham arrancado ela da família dela, mas ali ela desenvolve o amor cristão, ela se compadece e ela quer ajudar. Então ela levou salvação para a casa de Naamã. Ela não sabia o bem que estava fazendo a Naamã e a mãe dela, ao educá-la, não sabia para o que estava preparando ela. Porque aqui diz que ela só foi capaz de dar esse forte testemunho que você está falando aí por causa dos primeiros ensinamentos do lar. Isso está no Profetas e Reis, capítulo 20. Aqui no parágrafo que começa a conduta da menina cativa, mais à frente diz, ó, não há mais alto encargo do que o confiado aos pais e mães no cuidado e educação de seus filhos. Não há mais alto encargo. Pensa isso. E mais para frente vai dizer que a educação que uma mãe dá a seu filho está nivelada à mesma pessoa que prega num púlpito. Consegue imaginar isso, a importância disso? E aqui continua dizendo, os pais têm que tratar com os próprios fundamentos de hábito e caráter, por seu exemplo e ensino. É o futuro de seus filhos em grande medida decidido. E mais à frente vem trazendo, os pais não sabem
aonde os filhos estarão sendo levados por Deus para cumprir o seu chamado. Por isso a importância de analisarmos bem como os nossos filhos, quer dizer, os filhos de vocês, nós não temos, né, Paulinha? Como os filhos estão sendo educados, preparados, se eles estão sendo ensinados a honrar a Deus, a amar e reverenciar o Senhor. Porque se eles forem ensinados a isso, eles podem estar na Síria, na Babilônia, onde for, eles vão honrar o Senhor, porque eles aprenderam isso desde os primeiros anos. Isso é importante. Às vezes a pessoa pensa, é criança demais, só tem 2 anos, é criança demais, só tem 3 anos. Não, isso é um engano. Nós vemos aí a Rebequinha com 2, 3 anos já aprendendo as coisas do Senhor e como ela absorve isso de maneira rápida. Então os primeiros anos são importantes para lançar o fundamento da verdadeira educação. E que diferença essa menininha fez? Não só para Naamã, ela faz uma diferença na nossa vida hoje. O testemunho dela está aqui para a gente analisar e dizer, poxa vida, eu quero ser igual essa menininha que nós não sabemos nem o nome, mas a influência dela reverbera até hoje. Com certeza. E isso também é a certeza de que o método de Deus funciona. O meu coração fica maravilhado quando eu olho para essa menina tão distante e é fiel a Deus. Quais jovens a gente consegue lembrar mais que a educação de Deus trouxe sentido para a vida deles e foi eficaz? A gente tem aí Daniel, quando Daniel é tirado de onde seus pais, ele é bem jovenzinho também, pouca idade ali pelos 16, 17 anos. Temos também José, quando é tirado. Então, a educação dos primeiros anos, o ensinar a criança, e às vezes a gente entende que ensinar é dizer, é por aqui, é assim, mas é instruir, é treinar. Essa criança precisa conviver com os pais a experiência cristã. Porque como você acabou de apresentar, prof, os pais eles são o exemplo maior dos filhos. E a experiência da vida dos pais é que vai passar para o filho. Então não adianta só o ensinar no sentido, eu estou dizendo como que é. Não, a criança precisa vivenciar. Ela precisa ser treinada no caminho e os pais têm que andar junto nesse caminho. Isso é tão sério porque ontem nós estudamos que os pais, na realidade, são representantes de Deus diante de seus filhos, né? As autoridades. Então, com certeza, essa menina, ao respeitar a posição de Naamã e de sua senhora, ela aprendeu primeiro a respeitar os pais. Agora, que interessante, Naamã vai lá, pede autorização ao rei, né? E o rei manda uma carta para quem? Para Eliseu? Não, para o rei de Israel. Pro rei de Israel. Mas aí, como diz aqui no Nordeste, ele ficou aperreado, né? Porque ele falou assim, olha, esse rapaz está querendo confusão comigo, porque eu lá sou Deus para curar, para decidir alguma coisa. Ele ficou nervoso. Tá achando uma maneira para me destruir. Exato, mas aí aparece Eliseu se posicionando. Opa, eu tô aqui, não tem profeta nessa terra não, Ele era meio pernambucano, o Eliseu, sabe? Aí não tem profeta nessa terra não? Tem sim, manda ele vir até mim para que você saiba que há profeta no povo de Deus. Que coisa linda. E lá vai Naamã até a casa de Eliseu. E ele se prepara todo, né? Imagina, monta os carros, leva presentes. Ele já tinha se preparado até como é que ele seria curado. Olha só como é a cabeça de Naamã, né? Vou chegar lá, ele vai me atender, vai colocar a mão sobre mim e eu vou ficar curado. Ele já tinha até decidido o jeito que ele ia ficar bem na parada, né? Imagina isso. Esperava algo ali grandioso, que ele ia ver Deus revelando o poder. Mas o método de Deus é diferente. O método de Deus não é tratar o físico somente. Deus, ele vai no mais profundo do ser. Quando ele mexe com alguém, ele mexe com toda a sua estrutura. Ele trabalha a história da pessoa. E era isso que ele queria fazer com Naamã. Porque o grande problema de Naamã não era a lepra. Olha aqui o que diz no parágrafo que começa assim, ó. Naamã havia esperado... Diz assim, ó. Naamã havia esperado ver alguma maravilhosa manifestação do profeta, do poder de Deus, do poder do céu. Eis que eu dizia comigo, confessou ele, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quando se lhe ordenou que se lavasse no Jordão, seu orgulho foi ofendido. Estava aqui o que Deus queria tratar. Era nisso que Deus queria tocar, era essa ferida que Deus queria curar. Porque Eliseu nem na porta saiu, só disse pelo mensageiro, diga ele lá que vai lá no Jordão, mergulhe 7 vezes, que vai dar certo.
Ele, para aquilo, o comandante da Síria. Com rios tão bonitos. Exatamente. Na minha terra, limpos. Mas você parou para pensar, Paulinha, que o Rio Jordão era cheio de lama? Eu achei isso fantástico, né? Eu lembrei logo da nossa piscina de argila. Que coisa maravilhosa, dar um mergulho ali 7 vezes, né? Para sair curado e restaurado. E ele disse, eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo. Não, eu não vou me submeter a isso. Jamais o comandante do exército do rei da Síria jamais vai se humilhar a esse nível. Vamos embora. E outra, que nem o profeta veio me atender, mandou o servo. Em outras palavras, né? Que pouco caso tratar assim o capitão do rei. Então, foi um conflito espiritual naquele momento. Aquela luta, o orgulho, né? Falando mais alto. Mas eu imagino que no fundo ali o Espírito Santo estava falando, vai lá, não dá essa chance. E o próprio servo falou, né? E os servos... Senhor, o que custa? O senhor já veio até aqui. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Imagina, essa é a voz de Deus, né? Deus usou esse mensageiro, esse servo de Naamã. E sabe, o texto diz que somente voluntária obediência traria o resultado desejado. Quero destacar alguns pontos dessa parte da vida de Naamã. Primeiro, muitas vezes nós queremos do nosso jeito. Fazer as coisas do nosso jeito não vai funcionar. Com Deus não funciona assim. Deus tem um método, Deus tem uma maneira de trabalhar e nós precisamos aprender a nos submeter a esse método. Não vai ser do nosso jeito que vai funcionar, porque se funcionasse, já teria dado certo. Porque nós passamos boa parte da nossa vida fazendo as coisas do nosso jeito e não funciona. E às vezes a gente quer empurrar o nosso jeito para Deus e não vai ser. Deus tem um método dele de trabalhar e nós temos que nos submeter a este método. Agora me fez lembrar. E às vezes querer fazer do próprio jeito e esperar que Deus faça algo. Porque Naamã ele precisaria exercer fé naquilo que o Deus de Israel tinha falado. Porque não era Eliseu falando, era o Deus de Eliseu dizendo, olha, vai lá. Então ele precisava acreditar naquilo. E na nossa vida também, não adianta querer fazer do nosso jeito. E pedir a bênção de Deus. E pedir a bênção de Deus, né? A gente precisa ter fé no plano de Deus e querer fazer o plano de Deus. Outra situação, outro ponto que nós podemos destacar. Na desobediência não tem bênção. Não tem. Se Naamã não tivesse obedecido, ele ia voltar para casa leproso. Ele não ia voltar restaurado. Então, na desobediência não tem bênção. E segundo, o orgulho é o maior ladrão. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho ali, ele ia voltar para casa sem a cura, sem a bênção. O orgulho nos rouba tanta coisa. Nos rouba aproveitar o tempo com alguém por orgulho de, não, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar. O orgulho nos rouba paz. O orgulho nos rouba tanta coisa. Como nós poderíamos ser mais felizes se vencêssemos essa coisa tão ruim que há dentro do nosso coração? Graças a Deus que a história de Naamã não termina triste, né? Amém. Graças a Deus que a história dele se diz que no conflito que havia no seu coração, submeteu o orgulhoso coração e curvou-se em submissão à vontade revelada de Jeová. E lá vai lá Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Amém, a fé triunfou. A fé triunfou. E o orgulho, ó... Naamã nunca foi tão alto, tão nobre como quando ele estava lá naquele rio mergulhando 7 vezes. Era ali que ele estava se tornando grande, quando ele se submeteu, né, a Jeová, ao Deus do céu. Sim. Agora uma coisa linda, Naamã ficou agradecido, feliz, imagina, não era mais leproso, não tinha mais nenhum problema, venceu o orgulho, vamos lá agradecer a Eliseu, vamos dar assim bastante presente para Eliseu, obrigado Eliseu. Geralmente acontece assim, né? Olha como é engraçado. Deus, ele atua por meio de nós e a gente que é o alvo do agradecimento, né? Mas é Deus que fez. E Eliseu entendia isso de forma tão profunda. Eliseu disse, não, jamais. Jamais. Deus te deu isso de graça, é teu. É teu, não quero nada teu. Agradece ao Senhor, reconhece a Ele. Eu imagino que lição tremenda deve ter sido no coração de Naamã. Poxa vida, eu vim aqui, ele não me cobrou nada para me curar. Nossa, que espetacular é esse evangelho desses israelitas. Imagino como isso deve ter fervido no coração de Naamã e lá vai Naamã voltando decidido a adorar a Deus. Com toda a dificuldade que ele disse que teria, né? Me deixa até levar um pouquinho de terra, para eu ter terra santa ali para eu adorar o Senhor. Imagina. Então, Naamã saiu realmente
profundamente impactado, impressionado. Mas, eu tenho medo desse mas. Tem bomba. Porém, né? Porém, teve algo que ficou meio chato na situação e foi graças ao nosso amigo Geazi, né? Geazi. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos sobre a vida de Geazi. Geazi era um servo de Eliseu, né? Ele trabalhava juntamente a Eliseu, nesse ministério tão lindo que Eliseu exercia. Mas eu acho importante, Paulinha, a gente relembrar uma coisa que aconteceu lá antes. Diz que quando a sunamita tem um filho e o filho dela morre, ela vai atrás de Eliseu. A gente já falou sobre essa história. Aí Eliseu fala assim pro Geazi, vai lá na minha frente, vai lá, faz a ressurreição desse menino. E indicou a ele como deveria ser feito. Geazi correu e foi, né? Embora que a sunamita disse, não, eu quero você, não quero ele não. Eu preciso que você vá lá. E Eliseu foi, mas Geazi correu na frente. Quando ele chegou lá, que ele faz tudo como Eliseu pediu, o menino ressuscitou? Não. É importante observarmos isso. Geazi não tinha uma vida que funcionava, porque ele tinha uma vida dupla. Porque aqui no texto diz que em seu coração havia o quê? Ocultos anseios. Ocultos anseios. Ele guardava no seu coração algumas coisas que não pertenciam ao Senhor. E é importante nós observarmos quando a vida de alguém não corre bem, se torna um Acã na vida de outros. Porque por causa de Geazi, imagina se Eliseu não estivesse lá. Aquele menino ressuscitaria. Por causa de Geazi, por causa da vida errada dele, outros deixariam de ser abençoados. Como isso é sério. Como isso é importante de nós avaliarmos e pensarmos. Por conta de um, outros perdem a bênção. E Geazi tinha uma vida oculta e diz que ele, além de guardar isso no seu coração, no momento que veio a tentação, ele não teve força. Cuidado com o que você guarda no seu coração. Cuidado com o que você deixa o inimigo fazer você ficar pensando, almejando, desejando, alimentando dentro do seu coração. Porque quando vier a tentação, você não vai ter força para resistir. Porque o seu coração está tendendo para aquilo. Agora, outra coisa importante que eu quero destacar da vida de Geazi. Ele não tinha espiritualidade suficiente para entender a atitude de Eliseu. Porque diz assim, que ele pensou assim, ó, o meu Senhor impediu o sírio de nos dar essa oferta. Que tipo de posição é essa? Que injusto. Nós estamos aqui trabalhando para o Senhor e que tem, ele dá uma ofertinha, um reconhecimento. Ele não entendia a posição de Eliseu. Ele não era espiritual o suficiente para isso, justamente por conta desses ocultos anseios de seu coração. Então ele sentia que Eliseu era injusto. E ele era ambicioso, né? Ele era ambicioso, cobiçoso, tudo que você pensar com ouso ele era, entendeu? Exatamente, e por conta disso Geazi não só estragou a vida dele, a descendência. Porque olha só como é sério, ele foi lá, mentiu para Naamã. Meu Senhor, chegou ali uns discípulos dos profetas, me dê aí, não sei o quê. Naamã deu isso com muita gratidão, por favor, leve até mais. Quando ele chega, primeira mentira, né? Quando ele chega, Eliseu, você foi para onde? Mas eu não saí daqui, eu fiquei aqui o tempo todo. Segunda mentira. Consegue perceber que para você sustentar uma mentira, você tem que contar outra? E aí você vai entrando numa situação que você vê, não consigo sair mais. Eliseu disse, para com isso, que Deus me mostrou até a cena de você falando com o comandante do exército da Síria. Quer saber de uma? Você vai ficar leproso, mas não só você, a sua descendência vai ficar. Consegue imaginar que coisa horrível? E interessante é pensar, talvez no momento que ele estava mentindo ali para Naamã, ele pensou, ufa, deu certo. Olha, conseguiu o que eu queria. Conseguiu mesmo, ficou leproso. E eu fico vendo assim, Deus demonstrou o amor dele por Geazi? Com certeza, Deus não foi pego de surpresa. Quando Geazi correu atrás lá do rei da Síria e tal, de Naamã, desculpa, retornando, de Naamã, Deus não foi pego de surpresa. Deus estava trabalhando com a vida de Geazi. Ele era servo, não era de qualquer pessoa, era de um homem de Deus, a Bíblia diz. Quem foi Eliseu? Aquele que recebeu a porção dobrada do Santo Espírito. Elias operou 6 milagres, Eliseu 13. Deus deu o dobro e mais um. Então, era com esse homem que ele vivia, era com esse homem espiritual. Altos privilégios. Altos privilégios. O livro diz aqui que os melhores dons do céu
Isso está no capítulo, no parágrafo que começa Geazi, servo de Eliseu, tal. Aí ali no meio diz assim: os melhores dons do céu, por muito tempo, havia estado ao seu alcance. Isso me dói tanto o coração. Pensar que ele viveu tão perto de Deus, do servo de Deus, viu Deus operando milagres por meio de Eliseu. Ele viu tanta manifestação divina, mas ele perdeu a oportunidade de sua vida, ou melhor, as oportunidades, porque por muito tempo Deus deixou ele. Isso se aplica a nós. A gente vive aqui num ambiente tão espiritual e nós que vivemos aqui sabemos o quanto esse lugar é espiritual, o quanto Deus se manifesta aqui em nosso meio por meio de muitas vidas. Porque não é natural você receber aqui tantas pessoas, tantos detox, que contam a experiência que eles viveram aqui, experiências profundas de revelação de Deus. E agora imagine o quão triste será nós sairmos deste lugar e não termos tido um encontro com Deus. Terrível pensar isso. Terrível. Imagine pensar uma vida inteira vivendo na igreja, vivendo perto de Deus, vendo bênçãos acontecendo na vida de um, vendo Deus operando milagre na vida de outro, vendo Deus guiando esse mundo porque Deus está guiando, vendo tanta coisa, tanta manifestação divina e permanecer que habite orgulho, que habite inveja, que habite só desejo, a avareza, né? Que é a idolatria do nosso tempo. Uma das coisas que é a idolatria que a Bíblia diz é a avareza. Então, tantas coisas a gente pode perder, mesmo estando tão perto de Deus. Porque não é só estar perto, é experimentar. Exato. Eu quero dar só mais destacar mais um ponto importante que o livro trouxe sobre o engano, que eu acho importante, para depois a irmã Neuzi fazer o comentário dela. Sim. Olha só, Paulinha. Diz aqui no parágrafo que começa: a verdade é de Deus. Diz assim, ó, a verdade é de Deus. O engano em suas variadas formas. Existem várias maneiras de enganar. Às vezes a gente engana só com o olhar, só com uma fisionomia, com um gesto. Existem várias formas, né? Variadas formas. E o engano em suas variadas formas é de Satanás. E quem quer que de qualquer forma se afaste da linha reta da verdade, está se entregando a si mesmo ao poder de Satanás. Muitas pessoas às vezes pensam assim, mas é só uma mentirinha, é bobagem, só uma vez, o que tem? Não vai acontecer nada. Aqui está dizendo que quando nós nos entregamos ao engano, seja em qual forma for, nós estamos nos colocando no poder de Satanás. Ele tem legalidade para administrar a nossa vida. Imagina isso, que coisa horrível. Os que têm aprendido de Cristo não se contaminarão, não se comunicarão com as obras infrutuosas das trevas. No falar como no viver, serão simples, retos e verdadeiros, pois estão se preparando para o companheirismo com os santos, em cuja boca não se achou engano. Como nós precisamos subir de nível, né? Como precisamos do Senhor. E essa é uma das partes muito lindas desse estudo. Você olhar para o povo de Israel e ver que Deus teve que buscar fora aquilo que ele não encontrou dentro. Eliseu estava ali disponível. Não só Eliseu, Deus estava disponível para Israel. Quantas e quantas vezes Deus lutou por aquele povo. Deus luta. E aí a gente lembra Jesus falando ali, explicando ali no meio dos judeus, dizendo, olha, na verdade profeta não é bem recebido na sua terra. Aí ele começa a citar, veja Naamã, um sírio que foi lá e se apegou ao Deus do céu. Veja aquela viúva de Sarepta que desfrutou das bênçãos de Deus. Veja quantas e quantas mais bênçãos os outros que estavam fora conseguiram receber. Hoje em nosso meio nós temos também muitas pessoas que não conhecem essa mensagem e são honestos, puros, andam segundo a luz que brilha no seu caminho e são tidos para Deus como pessoas fiéis, assim como aquela viúva de Sarepta. Mas eu quero falar para você que é adventista nesse momento, para nós que somos. Temos profeta em nosso meio? Temos profeta em nosso meio? Que profeta Deus deixou para o nosso tempo? Que conselhos Deus deixou para o nosso tempo? E às vezes a pessoa ouve conselho e acha, é conselho, eu faço se eu quiser. Não, é conselho, é ordem de Deus, é indicação do melhor caminho. Procure a palavra que Deus deixou, procure as palavras proféticas,
Você que já é adventista, se apegue. Não permita passar a vida perto de Deus na igreja sem aproveitar as bênçãos que Deus envia por meio dos seus profetas. Porque o que é que Deus diz? Crede no Senhor e estareis Seguro. Crede nos seus profetas, prosperareis. É o Deus do céu que diz: crede e prosperareis. A viúva de Sarepta creu e prosperou. Mas você que não é adventista, eu quero te convidar. Você que tem assistido, é porque o Deus do céu tem tocado na sua vida. Se apegue, conheça, busque, prossiga em conhecer ao Senhor. Porque a vinda dele é certa, mas as bênçãos dele também é certa. E é isso que nós desejamos para eles, não é? Bênçãos do céu, conhecimento de Deus, usufruir de tudo que Deus quer dar. E para nós também que estamos aqui, que possamos usufruir de tantas coisas que Deus tem deixado disponível para nós. Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos? Vamos. Convidar o pessoal de casa também. Vamos orar junto conosco, vamos nos ajoelhar. Pai querido, nesse momento é com gratidão que nós nos ajoelhamos, terminamos de estudar algo tão precioso sobre a vida de Naamã, mas por trás de cada história, Senhor, está um Deus que guia essas histórias. Obrigada porque nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos sozinhos, exceto no momento em que não quisermos nos achegar ao Senhor. E aí o Senhor precisa se afastar, porque nesse momento estaremos dando legalidade a Satanás. Meu Deus, prostrados em Tua presença, pedimos por cada filho Teu, cada missionário Teu que está ao redor dessa terra. Querido Pai, não permita que eles vacilem. Não permita que eles, tão perto do Senhor, abandonem o posto do dever. Não permita, Senhor, que eles fiquem sem desfrutar tantas bênçãos, tantos milagres que o Senhor tem para realizar. Nos ajude a enxergar além, assim como Naamã se permitiu enxergar além daquela lama, daquelas águas sujas. Que possamos, Senhor, cada missionário possa enxergar além do não, além de porta batida, fechada, além de circunstâncias que parece que não tem jeito. Pai, dai-nos uma fé perseverante para que possamos usufruir de cada bênção do céu. Em nome de Jesus eu lhe peço. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, pedir que o mesmo trabalho que o Senhor fez na vida de Naamã para a restauração e purificação da vida dele, o Senhor faça na nossa também. Amém. Queremos entregar o pessoal de casa, Senhor. Cada pessoa que tem escutado, que tem parado um pouquinho do seu tempo para acompanhar esses estudos, nós queremos pedir para que o Senhor os purifique também. Jesus. Queremos implorar, Senhor Deus, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão neste momento dessa pandemia, sofrendo de forma física, ou seja, também de forma emocional, que o Senhor possa estar dando alento, que o Senhor possa estar restaurando com o Teu poder. Amém. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor elimine de nós o nosso maior problema, Senhor. Elimine de nós o pecado. Ajuda-nos a vivermos contigo, Senhor, buscando a Tua face. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. A Rebequinha não está aqui, né, para dar o até amanhã, mas nós estamos e nós convidamos você a participar amanhã conosco. Deus te abençoe. Até amanhã.